Você vai abrir a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 24 e 25, uma promessa de Deus para o Brasil, na Semana da Independência. Queremos hoje trazer essa palavra de Joel. Eu sei que a hora já avançou, mas eu vou tentar explicar um pouco de tudo o que tem acontecido no Brasil desde o seu descobrimento. Não vai dar tempo. Mas vamos abrir em Joel 2, 24 e 25. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, ou de mosto, ou de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Que Deus abençoe a sua palavra, mantenha aberta, podemos sentar. Pai querido, continua falando conosco ao nosso coração. Joel é um dos profetas menores. Seu nome significa Yahvé é Deus, ou Jeová é Deus. O livro de Joel está no compêndio, no conjunto dos profetas menores. Separei esse texto hoje de manhã, estava programado o capítulo 5, mas tomando em vista que estamos na Semana da Independência, e esse ano em especial, até o coração de Dom Pedro II, Dom Pedro I, veio para o Brasil, embora nós não temos nenhum culto a órgãos ou a mortos, mas é porque é uma data extremamente comemorativa. Quem já me conhece, desde quando eu cheguei aqui em Campinas, já são 30 anos que eu estou por aqui na região, sempre fui apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela nossa história, apaixonado por esse povo tão alegre, tão caloroso. E o livro de Joel tem muito a nos ensinar sobre a história do Brasil. No dia 9 de março de 1500, mais de 1.400 pessoas saíram, aonde hoje é a Torre de Belém, em Lisboa, Portugal. Várias caravelas trouxeram 1.400 pessoas. Estavam procurando o caminho das Índias, estavam procurando o caminho das especiarias, das rotas. Mas os ventos de Deus sopraram e trouxeram aquelas caravelas ao que hoje se chama Porto Seguro, em Bahia, na Bahia. Um estado cuja capital se chama até hoje Salvador. No dia 22 de abril de 1500, portanto, uma viagem longa, basta você visitar a caravela que se encontra na Lagoa do Taquaral e ver uma réplica, e como você e eu ficaríamos naquela caravela durante 40 dias. Foi numa caravela como aquela que aqueles homens vieram buscando rotas, buscando novos caminhos para chegar ao Brasil, para chegar à América. Eles estavam buscando as Índias. Seus interesses não eram tanto de possuir a terra, porque Portugal e Espanha já haviam assinado o Tratado de Tordesilhas, separando aquelas terras, ora da Espanha, ora tantas mil léguas do Brasil. Todo o interesse era voltado para o caminho das especiarias. Mas os ventos sopraram, e no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte, e como era a semana da Páscoa, no calendário gregoriano, que é o nosso até hoje, dia 22 de abril daquele ano era a Páscoa, e eles tomaram o monte que eles avistaram, o Monte Pascual. Aquele monte batizado com o nome da Páscoa. Era uma representação muito clara, ainda que eles não soubessem, que Páscoa é Pessa em hebraico. Pessa é passagem. Eles estavam passando para o que hoje nós chamaríamos de Novo Mundo, um novo continente. Assim como os ingleses chegaram à América do Norte e tentaram colonizar aquela terra com o espírito de uma nova esperança
no continente americano, espanhóis e portugueses também chegaram aqui à América do Sul. Aquela terra foi batizada naquele dia em que eles colocaram seus pés na região de Porto Seguro, na Bahia. Eles batizaram terra de Veracruz. Portanto, prestem atenção aos nomes. Monte Pascoal, o Brasil é batizado e nasce numa Páscoa. Terra de Veracruz, em latim, quer dizer terra de verdadeira cruz, apontando para os dias futuros de que a mensagem da verdadeira cruz de Cristo seria pregada no solo brasileiro. Aquela terra começa a ser dividida em capitanias hereditárias. Quando Martim Afonso de Souza vem ao Brasil para liderar e chefiar o comando de um governo geral das capitanias, aquela terra vai ser dividida em capitanias. A partir dali, nós vamos encontrar, no advento da chegada dos portugueses, algo muito positivo, mas também algo muito negativo. Não havia um projeto de colonizar o Brasil. Não havia um projeto de colonizar e estabelecer uma nação forte. O que havia era apenas uma tentativa de chegar às Índias e buscar as especiarias e as rotas, o ouro e a prata e o que pudesse se tirar daquela terra e extrair. Encontraram primeiramente o que eles chamavam de pau-brasil, uma árvore de um tronco nada muito agradável aos olhos, com uma tinta meio vermelha, que poderia ser usada na Europa, na Inglaterra, para pintar os tecidos ou fazer algum uso daquela pintura extraída da madeira do pau-brasil. Mas começaram pela primeira vez a verificar a existência da cana-de-açúcar no nosso litoral. E foi essa cana-de-açúcar que foi explorada e levada pela mão de obra africana que trouxeram de África, e eles não vieram convidados para o Brasil, eles vieram obrigados para explorar a terra com a mão de obra, e essa mão de obra explorando essa matéria-prima cana-de-açúcar, levaria o melhor do nosso açúcar para as fábricas e as indústrias na Inglaterra. Para dali fazer a logística de distribuição nos mercados com a Inglaterra para o continente europeu e asiático. Olhando por esse prisma, não parou na cana-de-açúcar. Depois veio o ciclo de tantos outros produtos, até chegar o café, e bem antes do café, o ciclo do ouro, o ciclo das pedras extraídas do estado de Minas Gerais e levado até hoje para as grandes catedrais e igrejas da Europa. O ciclo do café chegou e até hoje o nosso café é um produto de exportação bem conceituado, um produto até vendido e caro lá fora, uma vez que se vende em dólar ou em euro ou em outra moeda. E quando olhamos para o livro de Joel, ele nos mostra não apenas esses gafanhotos e locustas que são chamados de cortadores, migradores, devoradores e destruidores. Não estou dizendo com isso que todos os portugueses que vieram ao Brasil vieram com esse mesmo sentimento. Não estou dizendo com isso que a nação foi saqueada e roubada desde o seu nascedouro, mas de fato muitos utilizaram-se da nossa matéria-prima e até hoje o melhor desta terra é saqueado e roubado e levado para outras nações. O que olhamos para o capítulo 1 do livro de Joel é um cenário de crise, é um cenário de caos. O capítulo 1, verso 2, diz assim, acompanhem comigo: ouvi isto, vós velhos. Os velhos precisam escutar. Os velhos que estão aqui precisam dar uma aula de história aos seus netos que nada sabem ou quase pouco sabem sobre a história do Brasil. Uma geração que está vindo aí não sabe quase nada da história do Brasil, não sabe nem cantar o hino nacional. A geração que nós tivemos na escola pública até a década de 90, trazíamos em nossos cadernos o hino nacional, nos livros e nos cadernos.
7 de setembro, nós cantávamos o hino da pátria, cantávamos o hino da independência, cantávamos o hino do Brasil, cantávamos o hino nacional e o hino da bandeira. Esses valores foram diluídos. Não há uma identidade em nossa nação. Há uma língua que nos caracteriza como povo-nação. Há uma cultura, um mesclado de cultura africana, indígena com portuguesa. Mas falta uma unidade de conhecimento, de entendimento que nos dá suporte para entendermos de onde viemos e para onde vamos. Olhe os velhos, escute os velhos, todos os habitantes da terra, o que aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais. O que está acontecendo é que o profeta está olhando para um problema sério no presente e ele está mostrando que esse problema sério no presente é consequência de um passado cheio de violência, cheio de mortandade, cheio de corrupção, cheio de mentiras e está atrelado na cultura brasileira, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas erradas. O grande problema do Brasil não está em partidos e políticos. A solução do Brasil está olhando para Cristo, para o poder do Evangelho, que tem poder para transformar as nossas vidas e quebrar em nós toda a maldição da natureza adâmica. Essa natureza adâmica, explorada pelo Deus deste século, levou a portugueses, holandeses, franceses, ingleses, roubarem da nossa terra o melhor da nossa terra. É impressionante como muitos governantes chegam aos poderes públicos do Brasil, e não estou me referindo apenas à presidência da República, ao Senado, ao Congresso, aos governadores, a posto de prefeitos e em prefeituras. Quantos estão voltados para o poder público apenas para saquear os cofres dos municípios, dos estados e da nação? Essa mesma maldição, esse mesmo migrador, essa mesma locusta, também chamada de gafanhotos, no verso número 3, o profeta diz, narrai, o verbo está no imperativo, conte para os vossos filhos, conte para os vossos netos o que aconteceu na história da nossa nação. O verso 3 diz, narrai isto aos vossos filhos, vamos fazer a contagem, e os vossos filhos, façam a seus filhos, segunda geração, e os filhos destes, a outra geração, 3 gerações, e se você volta para o verso 2, os velhos, mais uma geração, do que está acontecendo em vossos dias, a geração do presente, são 5 gerações. Se cada geração tem 100 anos, 5 gerações, 500 anos, 522 anos do Brasil, nós temos que relembrar e contar a história a essa geração que está aí presente, o que tem acontecido com essa nação tão gigante, tão grande, que já passou por tantas situações difíceis e que se levanta, mesmo nos altos e baixos que ela enfrenta. Nós temos visto a mão de Deus a sustentar o nosso país. O versículo 4, eu queria que você marcasse, ele cita 4 tipos de gafanhotos. Joel está falando para um país que vivia da agricultura. Joel está falando, essa profecia não é para o Brasil, mas é para Judá, e Judá era uma nação que vivia do agronegócios. Era uma nação que dependia da agricultura, e se não houvesse semeadura, se não houvesse chuva do Criador, a terra não colheria os frutos. A questão é que Deus estava mandando chuva, mas os gafanhotos também vieram, até com a permissão de Deus, para roubar, para destruir a lavoura. E numa aplicação alegórica, eu trago aqui a lembrança de quantos ao longo da história do Brasil, nesses 5 séculos do Brasil, o que se tem tirado desta nação. A nação geme, a nação chora. Quando olhamos para a grande recessão econômica de 2015, quantos estão lembrados nas ruas de Campinas, nas ruas desse Brasil, mais placas de vende-se e aluga-se, tamanho buraco que a nação foi enfiada por um grupo de partido, de pessoas envolvidas na política e no governo que saquearam a nação.
Por favor, não me interprete mal. Não estou generalizando e nem afirmando nenhum político, porque eu aprendi que aonde existir o homem, dentro de qualquer partido, pode haver corrupção. A corrupção pode estar em mim, a corrupção pode estar em você, e quem quiser atirar a primeira pedra, atire logo sobre si, sobre o seu próprio pecado e a sua própria natureza. É esta nação que tem sido roubada e saqueada, e é por isso que as coisas não acontecem, não funcionam, porque existem interesses escusos e sujos na instância dos três poderes. Celebraremos neste dia 7 de setembro, quarta-feira, o dia da independência do Brasil. 200 anos da independência. Quantas pessoas hoje falam mal da família real, falam mal de Dom Pedro I, Dom Pedro II, eu quero lembrar, nós precisamos estudar melhor a história. Foi Dom Pedro II que trouxe as ferrovias ao Brasil, foi Dom Pedro II que trouxe as universidades, a primeira universidade do Brasil, que hoje é o FRJ, foi a família real que trouxe a maior biblioteca particular para o solo brasileiro, começando ali o espaço acadêmico de reflexão. É verdade que eles tinham defeitos. É verdade que eles tinham seus erros, não somente a família real, mas a monarquia tem a sua sede aqui, a coroa portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, a família real vem para o Brasil e traz todo esse aparato. No mesmo século XIX, em que celebramos a independência do Brasil, no final, em 1889, foi implantada a República por um alagoano, meu conterrâneo, Marechal Deodoro da Fonseca. O grande problema hoje é que ficamos discutindo se é golpe, se é isso, se não é golpe, se não foi golpe. A questão não é essa, a questão é que cada geração será responsável por sua geração. A questão é que cada geração será cobrada de Deus diante do que temos em nossas mãos. O que não podemos ver é perder a mão de obra de gente jovem, de empresários que estão plantando no Brasil, de jovens que têm um futuro para descortinar nesta nação, perderem a esperança do solo brasileiro. O versículo 4 diz, leiam, o que deixou o gafanhoto cortador. Chama atenção para essa locusta, para esse gafanhoto. Foi cortado, meus irmãos, a cana-de-açúcar e o melhor foi para a Inglaterra. Foi cortado o nosso ouro e a prata que foram para as catedrais da Espanha e da Europa. Foi cortado o nosso café e até hoje o café 100% arábica é o mais caro, é o melhor, é vendido em dólar e aqui fica o café à base de pedra, palha e milho torrado, pagando R$20. O gafanhoto cortador passou, mas chegou o gafanhoto migrador. A palavra migrador quer dizer que ele migra e saiu migrando alegoricamente da terra do Brasil para outras terras. O que deixou o migrador comer o gafanhoto devorador. Uma verdadeira devora, uma verdadeira ação devoradora, desastrando, fazendo desastre na economia, roubando e saqueando os cofres da nação. A própria Inconfidência Mineira, onde Tiradentes perdeu a sua própria vida, fala-nos de um grupo que se levantou ali em Minas Gerais, Vila Rica, se rebelando contra os altos impostos abusivos que a coroa portuguesa cobrava, quando muitas vezes já tinha diminuído a quantidade de ouro e de prata no Brasil. Eles abusaram dos impostos. E os nossos impostos são altíssimos, são tão altos quanto os de Portugal, quantos da Alemanha, quantos da França, mas a gestão nos cofres públicos lá na Europa, a gestão e os recursos chegam lá na outra ponta daquilo que nós pagamos. É verdade que existiram governantes que fizeram boa gestão. Mas a verdade é que existe em todo esse meio pessoas que têm outras intenções de usar o poder público para benefício próprio. E a nação chora, diz o livro de Joel. O gafanhoto migrador foi substituído pelo gafanhoto devorador, e o mais terrível, e o gafanhoto devorador, leiam, comeu
o gafanhoto destruidor. É uma verdadeira destruição. É um verdadeiro caos. Essa geração que está vindo aí não sabe o que é uma inflação de 1000% ao ano que nós tivemos na década de 80. Essa geração que está vindo aí não sabe que nós tivemos 3 moedas na época do presidente da República, José Sarney. Essa geração que está vindo aí está mais distraída com Anitta e tantos outros cantores mostrando bumbum, nádegas, peito, busto, folia. E ao invés de estarem dobrando os seus joelhos e buscarem a Deus, porque o caos está perto de vir, se o juízo de Deus virá, se a nação não se voltar para Deus. Uma geração que quer comida, que quer bebida, que quer folia, que quer distração. Parece que nós estamos vivendo no Império do Romano, comamos e bebamos que amanhã vamos nos divertir. Enquanto isso, os Césares da vida e os senadores romanos entregavam pão e circo, mamavam e usufruíam dos impostos que os romanos pagavam e eram distraídos pelos shows e espetáculos no Coliseu Romano e até hoje não mudou. Uma geração distraída pelo futebol. Uma geração distraída pelas músicas, pelas festas, pelos shows, pelos DJ. Uma geração distraída pelas drogas, pela maconha, pela cocaína, que querem trazer de liberação à nação, destruindo as vidas e uma geração. Porque se você já acompanhou alguém que já foi tomado pelo crack, pela cocaína e pela maconha, é difícil recuperar os neurônios e as sinapses, principalmente no crack. Nós precisamos lembrar de tudo isso, porque o que vai mudar o Brasil não é homem, nem partido, nem político algum, é o Senhor, mas é a igreja que também vai decidir os rumos, escolhendo candidatos que tenham pautas próximas da palavra de Deus. Se você está procurando um candidato perfeito, você não é perfeita, eu também não sou perfeito, mas olhe para todos os candidatos, e nós podemos lembrar que no dia 15 de novembro de 1989, eram 19 candidatos à presidência da República, e um grupo de intercessores em Recife, orando pelo Brasil, a voz de Deus foi audível dizendo, nenhum destes candidatos é o meu candidato. Deus não vota, mas Deus estava querendo dizer que as pautas de todos aqueles candidatos eram pautas que nada se aproximavam dos valores do reino de Deus. O grande problema também e o perigo é usar o nome de Deus em vão. O grande problema é também qualquer candidato se arvorar a usar o nome de Deus e não ter o temor de Deus em seu coração. Mas Provérbios nos diz que quando o justo governa com o temor do Senhor, o justo se alegra. E o povo se alegra. O verso 4 diz que o gafanhoto destruiu, e veja a sequência no versículo 5, ébrios, ele chama o povo de Israel de bêbados. Vocês estão bêbados, vocês estão distraídos, é tempo de chorar. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Quem é esse povo? É um exército de demônios que tem usado as mentes humanas na mentira, na manipulação, distorcendo a verdade, chamando a verdade de mentira, com o interesse de saquear a nação. Versículo 8, versículo 7 diz o estrago que ele fez. Fez da minha vide uma assolação, destruiu a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos, está mostrando os estragos. Ele pede para lamentar, versículo 8, lamenta como a virgem, está cingida de pano de saco, porque cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes do Senhor estão enlutados. Quantos crentes estão endividados? Quantos crentes estão passando privação financeira? Como é que se recupera uma nação que foi roubada e saqueada ao longo de quase 2 décadas? Como é que se levanta uma nação que mal começa uma tentativa de restaurar, uma pandemia global nos atinge?
Lockdowns em excesso são feitos. Políticas e, mais do que lockdown, discursos meramente socialistas, porque hoje, além de estarmos num mundo globalizado, que é bom, nós enfrentamos um grande inimigo chamado globalismo. A ideia de empurrar de goela dentro, que todo mundo vai pensar igual, que todo mundo vai agir igual e que todo mundo vai concordar em que o Estado controle a vida do indivíduo. Pelo contrário, a República já deixou bem claro que o Estado é laico e há liberdade de pensamento religiosa e liberdade de expressão no artigo 5º e 6º da nossa Constituição. O que nós estamos vendo é que o cerco está se fechando, se levantando cada vez mais, e nós precisamos começar a orar e clamar a Deus, e principalmente nessa época de eleição, nós precisamos pedir a Deus sabedoria nas nossas escolhas. Alguns acham que cristianismo e igreja não tem que se envolver em política. Você está enganado. Nenhum púlpito tem autoridade para pedir voto e nem pedir a nenhum candidato. Nunca fizemos isso e jamais faremos. O voto é seu, o voto é secreto, o voto é pessoal, mas você precisa entender quais são os candidatos, quais são as pautas que estão ali presentes nas ideias. O versículo de número 9 diz: cortada está da casa do Senhor. Meus queridos, essa crise econômica, esses assaltos e roubos à nação têm levado ao país a altos e baixos. E o que acontece? Os empresários estão enlutados. Quando nós pensávamos que iríamos alavancar a economia, de repente, uma guerra na Ucrânia. E olhando para o verso 10, o diagnóstico diz: o campo está assolado, a terra de luto, o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Pensem, não existe multinacional naquela época, não existe TI, não existe empresas, não existe revolução industrial, a nação vive da agricultura. E uma das coisas que tem abençoado o Brasil e sustentado o Brasil, a diversidade regional, a diversidade de solo. Quando eu vim morar em São Paulo, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu amei, para você pode ser uma coisa tola, foi ver essa terra vermelha que produz café. Eu nunca tinha havido plantação de café no Nordeste, só de cana-de-açúcar e caju e goiaba. E mangaba, que vocês não conhecem. E cajá, que vocês também quase não conhecem. Eu vi a terra vermelha, foi daqui que saíram, lá da região, da terra de Tarsila do Amaral, da terra de Capivari, da terra de Jaguariúna. O nosso café foi para essa terra que Dom Pedro trouxe, lá do Rio de Janeiro, as ferrovias da Inglaterra, as estradas de trem, para escoar o café da região sudeste para Santos e de Santos para toda a Europa. Essa logística, essa visão de mundo que Dom Pedro II tinha. Se você perguntar à geração de hoje que vai para o Shopping Dom Pedro, o maior shopping da América Latina, e perguntar, por que é Pedro? Eu não sei. Mas sabe o que é? Tudo que é marca de porcaria, de coisas que não tem redundância alguma para a eternidade, porque são mentes vazias, distraídas do conhecimento, e mais do que o conhecimento, do temor do Senhor. A nação está enlutada. A casa do Senhor está sem recursos. Veja o verso 9. Foi cortada da casa do Senhor a oferta, porque se a economia do país não está bem, se a sua despensa não está bem, a despensa da igreja também não vai bem. Se a despensa não vai bem, só quero lembrar a você que a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, eu conheço vários missionários nos Estados Unidos e na África que foram demitidos do campo e voltaram para o Brasil, porque os Estados Unidos entraram em recessão econômica pela crise da roubalheira, do falsificar de documentos de investimentos em duas instituições bancárias. A mentira campeando nos investimentos de capitais. E quebrou a nação, e nós tivemos missionários que estavam nos Estados Unidos, na África, que voltaram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás.
Nós não queremos nos tornar aqui nenhum outro país da América Latina que está em declive contínuo. O versículo 10 diz: o campo está assolado, a terra de luto, o cereal está destruído. Vai lendo aí: a vide se secou, as olivas se murcharam. Sabe o que ele diz no verso 11? Ele dá um grito: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, veja o verso 12, a vide se secou. Meus irmãos, a minha cunhada precisava de um transporte coletivo para levar a filha na escola durante 6 meses desse ano. A crise econômica, a recessão, a pandemia, o lockdown, faltou e não tem quase nada hoje de motorista, como é que chama lá o nome? De van. Porque eu fui atrás, saí no bairro andando para procurar um motorista de van para levar do Flamboyant para Ponte Preta, na escola onde a filha estuda. Não tem. Porque eles mudaram, foram vender Natura. Foram vender Jequiti. Foram vender outras coisas que está faltando. Isso mostra que a vida se seca, a figueira murchou. Quantas empresas fecharam? Quantos empresários demitiram funcionários? Hoje você vai comprar um carro e esse carro depende de um chip. Esse chip produzido na China vem do silício, que vem de Minas Gerais, que vem dos Estados Unidos, da Califórnia, mas está faltando silício. E se não tem silício, não tem chip, se não tem chip, não tem carro, e você chega na loja, quer um carro, só daqui a 9 meses. Porque a recessão econômica foi global, em nome de políticos que se dizem globalistas, que querem prender todo mundo, trancar a nação e fechar a economia. E quando nós estamos falando isso, os responsáveis somos nós, porque fomos nós que elegemos tais candidatos. Eu mesmo me arrependi pelo candidato a governador que elegi. Que horror! Que vergonha de uma figura pública chegar na Francisco Glicério, trancar a avenida, e eu estava lá e não podia entrar, porque a 5ª estrela de Hollywood acabou de chegar. Foi receber o ovo, recebeu pedrada, e as polícias não deixaram, porque estava a muitos metros de distância, porque trancou quatro quarteirões da Francisco Glicério. Que não dá satisfação como pessoa pública. E essa responsabilidade eu tomo para mim, porque infelizmente o homem é assim, ele mente, ele manipula. E aí você pergunta para mim: pastor, já são 12 horas e 10 minutos, o que é que Deus tem a ver para nos dizer? Eu não vai dar tempo de falar tudo, eu gostaria de pregar 3 horas hoje. E eu não tomei café, estou de jejum. Estou muito bem, não vou morrer de fome, porque até sem Jesus eu fiquei no carnaval, no chiclete com banana, 14 horas no trio elétrico dançando quando eu não tinha Jesus. Eu nem sabia de comida. E por que para as coisas de Deus tudo é difícil? Tudo é feito com, não, eu não posso, eu não consigo. E é por isso que a nação está assim. Porque faltam figuras públicas, cidadãos apaixonados pelo país. Bem, vou diminuir o meu tom. O capítulo 2, ele manda tocar a trombeta. Eu vou pedir ao pastor Felipe que hoje à noite ele traga o chofar. Versículo 1 diz: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se. Por que tocar a trombeta? Porque no verso 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ele está chamando o Brasil, ele está chamando os pastores, ele está chamando a igreja para chorar pela nação. Hoje você pode estar feliz, está tudo bem, está tudo muito bem. Cuidado, amanhã podemos não estar. É que alguns estavam em casa na pandemia. Eu estava aqui todo domingo na pandemia. E os guardas vieram vigiar a nossa igreja para saber se tinha alguém. Eu digo: não tem ninguém, só tem a gente que está transmitindo ao vivo. E por incrível que pareça, os cabelos brancos de algumas senhoras de mais de 80 anos estavam aqui. 2 policiais entraram e disseram: não, nós somos crentes. Eu digo: que bom que Deus fez isso. Mas ninguém estava fazendo ajuntamento. Pelo contrário, éramos no máximo 15 espalhados entre as cadeiras. O isolamento bem grande. Mas você poderia ser beneficiado pelo culto,
mas o controle do Estado, usando figuras de autoridade como a polícia, para fiscalizar a nossa liberdade, que aos poucos foi minguando. Se você mora num apartamento, como eu vi uma família da região, de uma cidade do interior aqui de São Paulo, como é que você vai manter 3 filhos em pleno lockdown, de 2 meses sem sair do apartamento, com 3 crianças de 7, 6 e 5 anos? O que é que você faz? Essa mulher foi presa ao sair do apartamento, pelas autoridades, pela polícia, pela guarda civil, a mando do prefeito de uma das cidades do nosso estado. E se você diz que está tudo bem, eu quero dizer para você que você deve estar em Marte, ou em Júpiter, porque nós não estamos bem. O profeta está chamando agora a igreja para um tempo de choro. Versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Verso 13, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e quem sabe não se voltará. Verso 16, congregue o povo, e nós estamos aqui até o dia da eleição, em jejum e oração pelo Brasil. Posso ouvir um amém? Quem é brasileiro? Você pode escolher um dia da semana e jejuar pelo Brasil. Quando você jejua pelo Brasil, você está orando para que Deus salve milhões de brasileiros e está orando para que Deus abençoe a economia do Brasil. E se Ele vai abençoar a economia do Brasil, Ele vai abençoar o seu trabalho, o seu salário, a sua despensa, a sua empresa e a sua aposentadoria. O verso 17 diz que a crise era tão grande que Ele mandou chamar os velhos, os anciãos, Ele mandou chamar os bebês e até o casal que eu fiz o casamento lá, o David e a esposa Mariana, diz, saia da lua de mel, saia do aposento da lua de mel e venha chorar e clamar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. Verso 17 diz, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, e os sacerdotes vão orar. Verso 17, poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. A palavra opróbrio quer dizer vergonha. Mas tem uma palavra linda que você vai dar um glória a Deus quando você olhar para o versículo 18. Depois que esse povo orou, depois que esse povo buscou o Senhor, depois que esse povo se converteu, o versículo 18 começa com a expressão, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo brasileiro. E respondendo, ele lhe disse, eu envio o cereal, eu envio o vinho, eu envio o óleo, e dele sereis fartos. Ele quer dizer, eu vou abençoar a tua despensa, a tua empresa, os teus negócios, porque eu tenho visto o teu coração se voltar para mim. Não mais vos entregarei ao opróbrio entre as nações. E Deus está falando agora que esse exército, e aqui eu vou parafrasear, esses demônios mentirosos e ladrões e corruptos que usam as mentes humanas, verso 20 diz, leiam, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. E Deus diz para o Brasil hoje de manhã, não temas, ó terra, não temas, ó Brasil, não temas, ó São Paulo, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E se lá no capítulo 1, tudo foi destruído, no verso 22, tudo vai ser restaurado, não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Versículo 25 diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Acho que todo mundo só conhece de Joel, capítulo 2, verso 28. Foi quando a igreja começou. Em Atos 2 diz, Joel 2, 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Marque comigo e leia em voz alta, e acontecerá depois.
Depois de quê? Depois do caos, depois da crise, depois da roubalheira, dos escândalos, a nação vai se arrepender em um tempo de arrependimento, e depois do tempo de arrependimento e quebrantamento, o tempo de colheita. Joel tem 3 capítulos, e Joel nos aponta para 3 fases que Deus tem para o Brasil. O tempo de crise, o tempo do caos, o tempo em que essa nação foi conhecida pela corrupção sistêmica, pelo caráter do jeitinho brasileiro que faz as suas malandragens, as suas falcatruas. E essa nação que enxerga a crise, que enxerga o caos, que enxerga a escassez, ela vai ser chamada por uma trombeta, que é a voz de Deus, para se santificar, se arrepender. E o arrependimento está para todos. É para nós, igreja, é para os juízes em Brasília, é para os governantes do Brasil, é para toda a nação brasileira e principalmente para a classe política, para que parem de mentir e manipular a nação. Esse é o tempo que nós estamos. Digam comigo, um tempo de crise, um tempo de arrependimento, um tempo de colheita. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, que se a igreja primitiva, ela começou com o derramar do Espírito em Jerusalém, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, imagine quando o derramar do Espírito vier sobre toda a terra e sobre toda a carne. Deus vai fazer uma grande colheita de almas nesta nação. Esta nação tem promessas de Deus de que seria um celeiro de missionários. Esta nação tem promessas de Deus de que ela iria alimentar outras nações. Hoje o Brasil é o segundo maior exportador de grãos do planeta. Hoje o Brasil se sustenta no mundo de agronegócios como um dos grandes líderes mundiais nessa área, porque Deus tem abençoado a nossa diversidade de solo e a abundância de diversas estações em todas as estações do ano, em cada região. Aqui, por exemplo, está frio, no Nordeste está calor e no Sul está chuva. Mas eu quero finalizar lendo o verso 28. Do capítulo 2. Vamos ler juntos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra. Agora volta para o 28. E acontecerá depois. Depois de quê? Depois do caos, depois da crise, depois do arrependimento e da reunião da congregação se ajuntando para clamar a Deus. E eu quero desafiar você, que é brasileiro, para que nesse dia 7 de setembro, os que estão em casa ou os que querem ir para alguma manifestação por liberdade neste Brasil, lembre-se, nós somos guerreiros de Deus. Quantos guerreiros nós temos aqui? E se você for às ruas, ou se você ficar em casa, não tem problema. Você faça como Miriam, pega a panela, toque tambor, e cante, e louve, e celebre, e ore, e interceda, e proclame que a redenção e a grande colheita de Deus sobre esta nação está vindo, que Deus restaurará e converterá milhões e milhões de brasileiros e estrangeiros neste país. E aonde o evangelho chega, Deus muda a mente. Sabe o que é arrependimento? Palavrinha grega metanoia. Metanoia é isso, você está indo por esse caminho, quando você se arrepende, você faz isso. Ops, você muda o caminho. Eu não acredito que homem algum, partido algum vai mudar, mas o evangelho muda a mente do homem. Muda a sua visão, muda a sua ótica. E nós vamos usar esse dia 7 de setembro para proclamar a independência do Brasil. 200 anos, se até o coração de Dom Pedro I chegou, onde é que está o teu coração? Teu coração não está nos Estados Unidos, nem na França, nem que sequer se fala em Cuba, Venezuela e Argentina. Nosso coração está no Brasil. O nosso coração está no Brasil e nós somos brasileiros. E não se esqueça, nós temos 2 motivos para orar pelo Brasil. Primeiro, porque somos brasileiros, nascemos aqui.
Segundo, porque somos brasileiros, nascidos de novo e por direito de aliança que temos em Jesus, vamos clamar pela redenção do Brasil. Deus mude os rumos desta nação. E que eu e você fiquemos, como diz o Nordeste, de bituca, olhando no olho, vigiando o Brasil, vigiando a nação, intercedendo pelo Brasil, até o dia 3 de outubro nas eleições. E estaremos daqui a um mês, no dia da eleição, que é um domingo, estaremos aqui em jejum e oração, para que o espírito de mentira, de roubo, de distorção da verdade pela mentira e de manipulação seja removido dos céus do Brasil, nas urnas do Brasil e na população brasileira. E que Deus traga discernimento à nação brasileira. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe esse país que está destinado para coisas tremendas e gloriosas. E na medida que o Brasil é abençoado, tua despensa é abençoada. Tua casa é abençoada. Clamemos pela redenção do Brasil. Leia Joel e tenha esperança. Não perca a esperança nesse país, no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos terminar cantando dos 4 cantos desta terra. Tem marido hoje que pode reclamar da comida, mas você vai debaixo da unção do Espírito amansar a fera. Amém? Senhor, nós queremos te pedir perdão hoje de manhã, início de tarde, pelos nossos pecados de corrupção, pelos nossos pecados, pelas nossas misérias. Não queremos apontar aqui pecado de ninguém, nós queremos olhar para os nossos. Olhar para a nossa malandragem brasileira. Orar para que o nosso coração mude de pensamento, mude de atitude. Orar para que os nossos governantes a serem eleitos sejam imbuídos do temor do Senhor e que tenham o discernimento do Senhor para chegarem ali aos postos públicos e governarem com sabedoria. Queremos te pedir perdão por uma população tão distraída, tão enganada pelo Deus deste século. Se nós estivéssemos lá também, nós seríamos talvez os piores. Nós não julgamos eles. Nós não somos melhores do que eles. Mas assim como o Senhor teve misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia desta pátria. Tenha misericórdia de milhões e milhões de brasileiros que precisam da tua graça maravilhosa. Nossa oração é que o Senhor abençoe o país, abençoe as eleições, que sejam as mais pacíficas de todas as eleições. O Senhor repreende o espírito de mentira, de manipulação e guarde as urnas e principalmente o traslado do voto para os computadores do TSE. Que o Senhor repreenda e coloque ali pessoas chaves que abrirão a boca em qualquer ato de falcatrua. E que no meio de tudo isso, o Evangelho seja pregado com autoridade nos céus do Brasil e na terra do Brasil. E esse Evangelho que tem poder, mude milhões de brasileiros que aqui residem. E que eles sejam arrancados das trevas e transportados para a sua maravilhosa luz. Fortalece o Brasil, fortalece a igreja. Não permita que a tua igreja se corrompa, mas que ela seja guardada no temor do Senhor. E encerramos dizendo, haverá tempos de estabilidade, Brasil. Abundância de salvação, abundância de sabedoria, abundância de conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E abençoe esse mês de setembro na tua despensa e na tua casa, na tua saúde, em nome de Jesus. Amém e amém.